Boa noite, meus irmãos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus. Então, nós vamos continuar com as exposições em Salmos que nós estamos fazendo. E hoje nós vamos tratar do Salmo 17. Salmo 17. Depois em casa, se os irmãos quiserem fazer uma comparação entre o Salmo 16 que nós vimos com esse salmo aqui, os irmãos vão ver que eles têm ligação, um é ligado ao outro. É bem parecido um com o outro. Então, se os irmãos já acharam já o salmo, vamos orar antes da gente poder fazer a exposição. Ó Senhor Deus e Pai, mais uma vez essa noite nós te imploramos que o Senhor possa abrir o nosso entendimento para que possamos compreender um pouco mais da sua palavra essa noite. Ó Deus, então nos ajuda nesse momento aqui de prender as nossas atenções, de nos manter concentrados aqui e de entendermos e acompanharmos a sua palavra para que possamos aplicá-la ao longo da semana ou no momento que for necessário, o Senhor possa trazer à memória essa exposição e que possa ser muito útil para nós naquele momento ali, seja para alguma correção, seja para alguma exortação, seja para algum ensino, qualquer outra coisa, que a sua palavra possa frutificar o nosso coração e dar frutos. Ó Deus, Pai eterno, então nos ajuda. Nós te rogamos que possamos fazer esta exposição fiel às Escrituras, para que possamos compreender cada vez mais. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, então, se todos já acharam, vamos ler aqui o Salmo 17. O título do sermão é A Justiça do Senhor, né? E a palavrinha para as crianças é justiça. Embora a gente já viu já antes, outras vezes, mas é sempre bom relembrar. Então, Salmo 17, versículo 1. Ouve, Senhor, a causa justa, atende ao meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que procede de lábios não fraudulentos. Baixe de tua presença o julgamento a meu respeito. Os teus olhos veem com equidade. Sonda-me o coração, de noite me visitas. Prova-me no fogo e iniquidade nenhuma encontrarás em mim. A minha boca não transgride. Quanto às ações dos homens, pela palavra dos teus lábios, eu tenho guardado dos caminhos do violento. Os meus passos se afizeram às tuas veredas, os meus pés não resvalaram. Eu te invoco, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina-me os ouvidos e acode as minhas palavras. Mostra as maravilhas da tua bondade, ó Salvador, dos que a tua destra buscam refúgio, dos que se levantam contra eles. Guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Dos perversos que me oprimem, inimigos que me assediam de morte, insensíveis, cerram o coração, falam com lábios insolentes, andam agora cercando os nossos passos e fixam em nós os olhos para nos deitar por terra. Parecem-se com o leão, ávido por sua presa, ou o leãozinho, que espreita de emboscada. Levanta-te, Senhor, defronta-os, arrasa-os, livra do ímpio a minha alma com a tua espada. Com a tua mão, Senhor, dos homens mundanos, cujo quinhão é desta vida e cujo ventre tu enches os teus tesouros, os quais se fartam de filhos e os que lhes sobram deixam aos seus pequeninos. Eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Quando acordar, eu me
satisfarei com a tua semelhança. Então, meus irmãos, esse salmo aqui, 17, ele foi escrito em um momento de dor, em um momento onde Davi estava sofrendo injustiça. E também mostrando a sua confiança no Senhor. Ele se apresenta, meus irmãos, diante do Senhor, não como uma pessoa perfeita, porque se a gente bater o olho aqui, a gente vai poder entender que ele está querendo levantar o currículo dele perante Deus e falar, olha, eu sou bom, eu não tenho nada de ruim, e me julga conforme isso que o Senhor não achar nenhum pecado em mim. Mas não é isso, não se apresenta como essa pessoa perfeita, mas como alguém que tem uma consciência limpa, que diante daquela situação, ele não tinha culpa. E aí ele busca refúgio na fidelidade de Deus. Então, portanto, meus irmãos, esse salmo aqui é mais do que um pedido de livramento, se a gente puder analisar. É um retrato de alguém que aprendeu que quando o julgamento, a justiça humana falha, ele encontra a verdadeira justiça em Deus, no tribunal de Deus. E esse texto aqui, meus irmãos, ele expressa um problema que acho que todo mundo já passou por isso. O sofrimento da injustiça. Se não passou, em algum momento vai passar. De ser mal interpretado, de ser caluniado, de você ter feito algo certo, mas só que distorcerem como algo errado. Quando as nossas intenções são distorcidas, as nossas ações são mal compreendidas. Quando pessoas se levantam contra nós sem razão nenhuma, sem motivo nenhum, simplesmente viram as costas. E aí, nesse momento que surge, ou raiva, ou medo, ou insatisfação, indignação, desejo de tomar ou de fazer justiça própria com as próprias mãos. E aí, a atenção desse salmo aqui, meus irmãos, que vocês podem reparar, é o que fazer quando a justiça do homem falha. Quando uma pessoa, no caso aqui de Davi, né, tudo parece conspirar contra aquele que tenta andar retamente diante de Deus. Então Davi, ele vive exatamente esse dilema aqui nesse salmo, meus irmãos. Ele sabe que as suas ações, que as suas intenções passaram pelo exame de Deus, porque nós lemos aqui, ele pede isso a Deus, e o Senhor encontra sinceridade nele, mas ainda assim, ele continua sendo alvo da maldade do homem, de perseguição. Então, o Salmo não vai falar, mas muito provavelmente, talvez, era no momento de perseguição de Saul, quando Saul estava perseguindo ele, ou talvez contra o seu filho ali, Absalão. Enfim, era alguma perseguição que ele estava sofrendo ali, alguma calúnia, alguma injustiça. E ao invés dele agir como aquela época de olho por olho, dente por dente, ele busca se refugiar no Senhor. O que nós vemos aqui? Então, o problema, meus irmãos, não é somente essa injustiça externa, mas é uma batalha também interna. Porque é de você confiar em Deus ou de você ceder à tentação de querer fazer justiça própria, com as próprias mãos. Entre esperar o julgamento do Senhor ou tentar buscar o acerto de contas, da sua própria maneira. Então, a nossa afirmação teológica, meus irmãos, hoje, o resumo, é: Deus é o justo juiz e fiel protetor dos que andam conforme a sua vontade, recompensando aqueles que confiam nele com a comunhão eterna
da sua presença. E aí, para as crianças, é que as crianças agora estão comendo, mas dá para ouvir aí que o Mark, Micael, o Martim, Moisés, a Esther. Vou fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui faz oração? Não faz oração, Esther? Você não faz oração? Não vai fazer passar vergonha o papai e a mamãe, hein? Então, Davi, ele também orava. E aí, Esther, olha o que Davi, ele fala para Deus, ele faz uma oração também. Esse salmo aqui é uma oração. E aí ele faz um pedido, para que Deus possa proteger ele e cuidar dele. E aí, ele estava sendo tratado com injustiça. Mas só que ao invés dele querer brigar, ao invés dele querer se vingar, ele busca um refúgio em Deus. E aí, Esther, Davi, ele conversou com Deus para que Deus pudesse trazer ele de pertinho para ele. Como se fosse para proteger algo muito precioso. E aí, ele acreditava que Deus ouvia ele, e mesmo que as pessoas más fizessem maldade com ele, Deus iria cuidar dele. E aí, no final, ele diz que ele tem uma grande alegria. Qual que é a sua melhor alegria, a sua maior alegria, Esther? O quê? Isso! Igual Davi. Davi falou que a maior alegria dele era Deus, de estar com Deus. Então, nós vamos ver 3 movimentos desse salmo, meus irmãos. O ponto 1 é um coração que apela à justiça de Deus, os versículos 1 a 5. Um coração que clama pela proteção de Deus, dos versículos 6 a 12. E terceiro, um coração que confia plenamente em Deus, versículos 13 a 15. Então, vamos aqui para a primeira parte. Ouve, Senhor, a causa justa. Atende ao meu clamor. Dá ouvidos à minha oração, que procede de lábios não fraudulentos. Baixe da tua presença o julgamento a meu respeito. Os teus olhos veem com equidade. Sonda-me o coração, de noite me visitas. Provas-me o fogo, e iniquidade nenhuma encontras em mim. A minha boca não transgride. Quanto às ações dos homens, pela palavra dos teus lábios, eu me tenho guardado dos caminhos do violento. Os meus pés se afizeram às tuas veredas, os meus passos se afizeram às tuas veredas, os meus pés não se resvalaram. Então, o salmista aqui, ele começa o salmo fazendo esse apelo. E aí ele diz, né, que nem a gente leu aqui, ouve, Senhor, a causa justa, atende ao meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que procede de lábios não fraudulentos. Então, Davi, ele apresenta a sua causa diante de Deus. Então aqui, meus irmãos, o entendimento é forense, de um tribunal, dele pedir que Deus julgue a sua causa. Então ele coloca a sua causa diante de Deus, que ele sabe porque Deus, ele julga, não segundo as aparências, mas julga com a verdade. E aí, meus irmãos, quando ele fala aqui, né, causa justa, foi como eu falei aqui na introdução. Ele não está se declarando como uma pessoa perfeita, se colocando como uma pessoa perfeita, como, olha para as minhas obras. Mas está afirmando a legitimidade do seu pedido. Ou seja, ele se vê injustiçado sem culpa nenhuma naquela situação ali. E por isso ele recorre a Deus para que Deus ele julgue com retidão. E aí, meus irmãos, o que eu quero dizer com isso, com esse caráter forense que eu falei aqui?
Porque, foi que eu falei, ele está colocando ali em uma linguagem de tribunal, de algo judicial mesmo, aqui. Pedindo que Deus se levante como um juiz e o absolve daquilo que está acontecendo, que ele não é um culpado daquilo ali, daquela situação. E aí em seguida ele roga, né? Baixe de tua presença o julgamento a meu respeito. Os teus olhos veem com equidade. Então, ele não está buscando a aprovação humana. Ele não está buscando a aprovação humana. Ele não está confiando na avaliação dos homens, mas ele está depositando a confiança na avaliação de Deus. Então, essa expressão aqui, baixe de tua presença o julgamento a meu respeito, aqui, que nós lemos, mostra que ele reconhece que só o Senhor é esse juiz, esse árbitro supremo para poder julgar. E aí ele continua, né? Ao pedir aqui, meus irmãos, que os olhos de Deus atendam a ele, essa retidão, Davi, ele está expressando essa certeza de que o Senhor, ele vê o coração. Ele vê a intenção, o profundo, onde o homem não consegue chegar, onde o homem não consegue ver, o coração humano. Querendo dizer que Deus, ele não se influencia pela aparência, que Deus não se influencia pelos testemunhos, mas Deus vê o coração, o íntimo, a intenção da pessoa. E aí ele aprofunda ainda mais essa confiança no versículo 3. E aí ele vai falar lá, sondas-me o coração, de noite me visitas, provas-me no fogo e iniquidade nenhuma encontrarás em mim. A minha boca não transgride. Então, ele se coloca diante da luz da inspeção de Deus, para que Deus possa analisar ele, as suas intenções, as suas ações. Então, ele não teme o resultado, porque ele está com a consciência limpa. E aí, notem a palavra aqui, o verbo provas-me. Traz uma ideia aqui de testar um metal no fogo para tirar toda a impureza. O que ele está querendo dizer aqui? Que Deus, ele examina de uma maneira tão minuciosa, que Deus vê, que Deus julga as ações, prova as ações dele de uma maneira tão detalhada, que o Senhor não vai encontrar nada de pecado ali em Davi, naquele momento ali. E Davi, ele aceita esse exame porque ele sabe que ele encontrará um coração sincero. Porque, mais uma vez, ele não era culpado naquela situação ali. Ainda, Deus encontraria um coração sincero, ainda que imperfeito. Ele não está se colocando numa posição de perfeito. E aí, no versículo 4, Davi ele prossegue. Quanto às ações dos homens, pela palavra dos teus lábios eu me tenho guardado dos caminhos do violento. Então, ele reconhece que, em meio à corrupção humana, da maldade dos homens, ele tem se preservado de não praticar o mal, de não cair em pecado, em querer fazer o mal. E ele não se vangloria pela sua própria força, mas ele atribui a Deus isso. Porque notem ali o que ele fala, né? Eu tenho me guardado dos violentos, pela palavra dos teus lábios. Ou seja, essa expressão aqui, pela palavra dos teus lábios, mostra que ele não apenas conhecia os mandamentos de Deus, mas que ele praticava os mandamentos de Deus. Então ele evitava o caminho do violento, o caminho da injustiça. E aí ele fala no versículo 5, os meus pés se afizeram às tuas veredas, os meus pés não resvalaram. Então, Davi está afirmando que ele buscou andar em conformidade aos mandamentos de Deus, à vontade de Deus. Mesmo sob pressão, mesmo sendo pressionado, que ele poderia muito bem, de alguma forma, agir por conta própria, com as suas próprias mãos.
em dar o jeito dele de resolver aquela situação. Se era a perseguição de Saul, como nós vimos, ele teve 2 ocasiões, ou se não me engano 3, salvo engano, que ele poderia ter matado Saul. E ele não fez. Ele não resolveu com a própria mão. Então, ele reconhece que a retidão do caminho, meus irmãos, é a prova de fidelidade e que esse desvio dele querer fazer algo do seu jeito, com as suas próprias mãos, estava demonstrando, iria demonstrar, era um sinal da sua incredulidade, que ele não confiava em Deus. Se ele age dessa forma, ele só está demonstrando que ele não confia em Deus, que ele não confiava em Deus. Na providência de Deus julgar a sua causa, de Deus tomar um caminho e livrá-lo daquela situação, ou fazer qualquer coisa a favor dele. Então, ele clama para ser ouvido. E ele mostra que ele viveu coerente com a lei divina. Então, ele faz esse apelo a Deus. E aí, nos conecta para o segundo ponto, que é um coração que clama pela proteção de Deus. Dos versículos 6 a 12. Eu te invoco, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina-me os ouvidos e acode às minhas palavras. Mostra as maravilhas da tua bondade, ó Salvador, dos que a tua destra buscam refúgio, dos que se levantam contra eles. Guarda-me com a menina dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas, dos perversos que me oprimem, inimigos que me assediam de morte, insensíveis, cerram o coração, falam com lábios insolentes, andam agora cercando os nossos passos e fixam em nós os olhos para nos deitar por terra, queriam matar Davi. Parecem-se com o leão, ávido por sua presa, ou o leãozinho, que espreita de emboscada. Então, a gente viu o primeiro ponto, que ele passa desse apelo, e agora ele vai em busca dessa proteção. E aí, olha o que ele fala, eu te invoco, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina para mim os ouvidos e acode às minhas palavras. Então, essa imagem aqui, meus irmãos, comunica um Deus próximo que cuida. Porque olha o que ele declara aqui. Eu te invoco, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina para mim os ouvidos e acode às minhas palavras. Esse Deus transcendente, que naquela época que nós estamos vendo, por exemplo, com André, tinham estátuas, eram vários deuses, hoje ainda é assim, né, com estátuas, com imagens. É um Deus transcendente que eles não enxergavam, não era palpável. Eles viam as obras de Deus, obviamente, mas não viam uma pessoa, por exemplo. E mesmo assim, Deus se mostrava para Davi tão próximo, tão cuidadoso com ele. Tão acessível. Então, Davi, ele ora não por dúvida, mas na certeza que o Deus da aliança, mais uma vez, iria inclinar os ouvidos e iria ouvir a sua oração, iria atendê-lo, mais uma vez. E aí ele roga, mostra as maravilhas da tua bondade, ó Salvador, dos que a tua destra buscam refúgio, dos que se levantam contra eles. Esse pedido aqui, meus irmãos, demonstra essa dimensão teológica da sua oração. Porque ele não busca, meus irmãos, só escapar do perigo, mas ele deseja a bondade divina que se manifeste de modo visível a ele. Então, as maravilhas da tua bondade aqui, meus irmãos, exprimem aquelas ações extraordinárias que Deus fazia no meio do seu povo, como, por exemplo, quando Deus tirou Israel ali, aquele povo, do Egito e abriu aquele mar. Aquela obra, aquela ação extraordinária que eles viam. As 7 pragas do Egito, que eles viram. Em favor dos fiéis. Então, ele clama por isso.
que Deus haja de maneira misericordiosa, cuidadosa com ele, que ele possa ver esse milagre que ele esperava, vamos dizer assim. E aí, meus irmãos, a expressão, né, da tua destra aponta para esse poder soberano de Deus que nós vimos aqui. É ali, meus irmãos, que nessa força, na sua mão direita, que o justo encontra refúgio em Deus. Enquanto o ímpio não. Eles são derrotados. E aí depois, Davi, ele se expressa de uma forma ainda mais profunda, porque ele fala, guarda-me com a menina dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Essas metáforas aqui, meus irmãos, são acho que as metáforas mais delicadas, acho que sensíveis, do Davi abrindo o seu coração, tão poético, aqui desse salmo. E aí, essa ser guardado, né, como a menina dos olhos, é pedir um tipo, meus irmãos, mais cuidadoso de proteção. Davi, ele tinha um entendimento de Deus ali, de um amor paternal, de Deus vir com amor ali, e como se fosse abraçá-lo, de protegê-lo daquilo, e um amor paternal. De uma maneira preciosa, porque ele está se demonstrando como um frágil, sendo vulnerável. E aí, ele acrescenta aqui, né? Ser escondido à sombra das tuas asas. Ou seja, acrescenta a dimensão desse refúgio seguro. Daquela imagem que nós, não sei se alguém já viu, né? De uma ave em cima de um penhasco, protegendo com as suas asas, ali no ninho, os seus pintinhos, os seus filhinhos de uma tempestade. Essa é a imagem que ele está trazendo. E aí, nos versículos seguintes, meus irmãos, ele vai descrever a natureza desses ímpios, dos seus inimigos, que têm lábios insolentes, que estão cercando ele, que são vorazes, são comparados como um leão, que estão à espreita dele. E aí ele continua falando isso, que estão com o coração endurecido, homens perversos, arrogantes, cruéis, pessoas movidas por orgulho, por malícia, por maldade. Ele vai falando isso. E aí o tom aqui, meus irmãos, desses versículos aqui em diante, é um tanto sombrio. Então, Davi, ele se sente como se estivesse sendo vigiado, ameaçado. Estavam no encalço dele para matar, para morrer. E aí, meus irmãos, no entanto, mesmo diante dessa pressão, a reação de Davi, meus irmãos, não é de pavor, mas é de oração. Ele ora a Deus. Ele fez esse salmo, o Salmo 17. Então ele transforma esse medo, que muito por certo ele deve ter sim sofrido esse medo, em uma súplica, para que Deus pudesse olhar para ele. E aí, por fim, meus irmãos, ele faz essa comparação com o leão, reforçando a crueldade desses inimigos que estavam cercando ele. A gravidade dessa situação, que eram homens impiedosos, que estavam prontos, ávidos a destruir a sua vida. E essa figura aqui, meus irmãos, ela não é só poética, mas muito provavelmente realista daquilo que estava acontecendo com ele. E aí Davi, meus irmãos, ele reconhece que esses homens são pessoas sem piedade nenhuma, mas só que ainda assim, mais uma vez, ele se refugiava no Senhor. E aí, meus irmãos, isso nos leva para o terceiro ponto, que é um coração que confia plenamente em Deus. Os versículos 13 a 15.
Levanta-te, Senhor, defronta-os, arrasa-os, livra do ímpio a minha alma com a tua espada. Com a tua mão, Senhor, dos homens mundanos, cujo quinhão é desta vida e cujo ventre tu enches dos teus tesouros, os quais se fartam de filhos e o que lhes sobram deixam aos seus pequeninos. Eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Então, o clímax do Salmo chega aqui, a partir do versículo 13. Quando a gente viu, né, no ponto 1, ele faz aquele apelo, o ponto 2, ele pede aquela proteção, e aí chega nesse clímax aqui, do ponto 3, que ele pede essa intervenção divina e essa esperança que ele tinha. Que os irmãos vão notar depois na sua frente. Então ele convoca a Deus a agir como esse juiz, como esse guerreiro, porque ele usa uma imagem de espada aqui, que ele fala. Pedindo que se levante, que defronte-os, arrase-os, que nós vimos aqui no versículo 13. Então é um pedido urgente, que o Senhor o salve de maneira urgente, porque poderia ser que cedo ou tarde ele poderia morrer. E aí, meus irmãos, aqui não se trata de um desejo vingativo pessoal. Não é isso o que fala aqui. Mas de uma invocação, meus irmãos, mais uma vez, judicial de Deus. Para que Deus haja com justiça na causa dele. Sendo soberano, ele poderia confrontar, meus irmãos, essa perversidade e fazer cessar esses planos de matar ele, de morte, de tirar a sua vida. E aí a imagem aqui, meus irmãos, de espada, que eu falei, vincula-se a essa ideia de um juiz eficaz. Então, ou seja, a espada mostra uma figura de poder também, mas é um instrumento de uma restauração de ordem, de justiça, que os ímpios transgrediam. E aí, meus irmãos, ao pedir esse livramento do ímpio pela espada, ele articula duas realidades aqui. A primeira realidade, meus irmãos, obviamente uma necessidade de uma proteção imediata perante esse perigo iminente que ele estava. E o segundo, uma necessidade de vindicação moral. Ou seja, essa justiça que ele busca de Deus era uma justiça que ele estava buscando dupla. No sentido desse livramento da violência e da restauração da reputação dele diante da sua comunidade. Então, talvez, estavam fazendo fofocas, levantando coisas sobre ele infundadas. E aí o Salmo, meus irmãos, ele faz aqui o salmista, né, essa súplica, e ele assume esse caráter tanto defensivo quanto corretivo, que o mal seja detido e que a ordem ela seja restabelecida novamente. E aí, meus irmãos, aqui no versículo 14, ele amplia ainda mais essa visão. Então, notem. Ele fala do homem mundano. Ele faz esse contraste do homem mundano e do justo. Então, esses homens aqui do mundo têm por quinhão, né? Quinhão seria por sorte. Se eu não me engano, o significado em português acho que era por sorte. Tem nessa vida aqui, eles são preenchidos pelos bens terrenos. Que nós lemos aqui, né? Cujo ventre tu enches dos teus tesouros. E aí, deste modo, eles vivem segundo esse juízo. Sendo limitado a essa vida temporal aqui. Então, a lógica do salmista aqui, meus irmãos, é que os ímpios, eles parecem prosperar nesse tempo, nessa vida aqui. Eles multiplicam-se, eles têm filhos, eles têm herança, eles deixam herança, que nós vimos aqui. Contudo, essa
prosperidade aqui, meus irmãos, ela é apresentada como insuficiente. É uma prosperidade insuficiente diante do tribunal divino, porque isso não quer dizer nada perante Deus. E aí, nesse cenário aqui, o salmista, ele retoma o foco para ele, para si mesmo. Porque ele vai dizer lá, eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Essa expressão aqui, meus irmãos, sinaliza que, ao contrário daqueles homens que eles confiavam nas suas posses, eles confiavam nos seus bens, ele demonstra que ele tinha uma visão reveladora de Deus, de contemplar a sua face. Ele confiava em Deus e ele iria ver a sua face. Na justiça aqui, meus irmãos, nessa expressão aqui, na justiça, não é uma mera condição humana de merecimento, que nem eu falei, que ele fala no Salmo aqui, de colocar, eu mereço, olha para mim, você não vai encontrar nenhum pecado, você não vai encontrar nenhuma culpa, então eu mereço que você me julgue e eu seja absolvido e está tudo certo. Não é de um merecimento humano, mas na certeza de que, por haver andado em integridade e haver sido justificado no sentido da sua causa, meus irmãos, ele terá acesso à presença de Deus. Então aqui ele assume mais uma vez essa perspectiva judicial, forense, e ainda um pouco a mais, relacional com Deus, porque ele verá a sua face. E aí, meus irmãos, a expressão aqui, quando acordar, traz essa ideia de ressurreição. Mais ou menos, ele não tinha, que nós vimos no salmo anterior, ele não tinha talvez aquela noção de ressurreição que nós temos hoje, mas ele tinha, de maneira, através de sombras, de tipos, de um pouco obscuro, nebuloso, de que ele seria ressuscitado. Então, o salmista, meus irmãos, ele espera esse livramento físico, e se ele for pego pelos inimigos, o Senhor dará a vida a ele novamente, se caso acontecer dele morrer. E aí ele fala, né? Eu me satisfarei com a tua semelhança. Revela a consumação da restauração, meus irmãos. Ou seja, Davi, ele será saciado na plenitude dessa comunhão com Deus, em contemplar a face de Deus. E aí, em conjunto aqui, meus irmãos, esses versículos, ele unem esse juízo presente que ele pedia e essa consumação futura de pedir a intervenção de Deus naquele momento temporal contra os opressores dele e essa esperança última de contemplar a face de Deus. E aí, meus irmãos, indo aqui para as aplicações finais e considerações finais, esse Salmo 17, essas palavras de Davi, elas, que nem eu falei na introdução, elas nos conduzem para uma situação que cada um de nós já passou por isso. Pela injustiça. Então, em cada momento do Salmo, meus irmãos, que nós vimos aqui, essas três partes do Salmo, é um espelho para todo homem, é um espelho para toda mulher. Para nós. Porque no desejo, muitas vezes a gente se vê nessas palavras de Davi, no desejo de ser escutado, no desejo de proteção, de uma esperança, de uma justiça verdadeira, de acontecer, uma justiça que nem o Léo orou sobre Sudão, sobre a Nigéria. Quem de nós aqui não está indignado com aquilo e está desejoso de acontecer a justiça para aqueles homens perversos que estão matando aqueles cristãos como ovelhas, assim, todos os dias? Eu compartilhei um vídeo com os irmãos ali, o Léo, né, André e outros irmãos ali, no grupo ali do WhatsApp ali. A gente vê ali a situação da Nigéria, eles em um campo aberto, e
vindo pessoas carregando caixão. E é um caixão atrás do outro, subindo ali o morro. E a fila vai embora, lá para baixo. Quem de nós não quer ver essa justiça acontecer? Então a gente se vê nessas palavras de Davi. Mas só que, ao mesmo tempo, meus irmãos, há algo muito mais profundo nessas palavras de Davi também. Porque é uma prefiguração, meus irmãos, daquele que encarnou perfeitamente tudo o que Davi expressa aqui. O nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nesse primeiro movimento que nós vimos aqui desse salmo, que é um coração que apela à justiça de Deus, todos nós desejamos justiça. Quando nós somos feridos, quando nós vemos o mal prosperar, que nem essa situação da Nigéria, quando a verdade é distorcida, o nosso instinto, meus irmãos, é clamar por retidão. O que nós estamos fazendo? Estamos orando a Deus para que Deus julgue aquela causa da Nigéria, julgue aquela causa do Sudão e dos outros países que perseguem os cristãos, que matam cristãos como se estivesse bebendo água, normal. Mas só que esse clamor aqui, meus irmãos, ele só encontra um eco verdadeiro em Deus e não em nós. Porque Davi, ele pode apelar, meus irmãos, à justiça de Deus, que nós vimos aqui, porque ele sabia que essa justiça estava fora dele, e não nele, não na sua justiça própria. Então ele sabia, meus irmãos, que o seu coração ele precisava ser examinado, que nós lemos aqui, precisava ser provado. Essa é a primeira grande confrontação para nós. Nós desejamos justiça, mas não queremos ser julgados na mesma medida. A gente julga o próximo, aponta o dedo, a gente é pesado em julgar, mas nós não queremos ser julgados da mesma forma. Em Cristo, meus irmãos, esse dilema ele é resolvido. O Filho de Deus, o único que pôde orar com plena verdade. Ó Senhor, ouve, Senhor, a minha causa justa. Ele foi o justo que sofreu injustamente. Ele sim pode orar essas palavras. O inocente que foi condenado, para que culpados pudessem ser declarados como justos. Como nós. Morreu na cruz para que, veja, se você se arrepender dos seus pecados e confiar em mim, eu te perdoo dos seus pecados e ainda te trago a comunhão comigo em uma vida eterna. Cristo viveu essa oração aqui, que é esse salmo, meus irmãos, de maneira perfeita, sendo provado em tudo, mas sem pecado. E é somente por ele, meus irmãos, que ele foi declarado justo, por sua ressurreição, que hoje nós podemos, pela fé, meus irmãos, ter paz ao nos colocarmos diante de Deus. E aí o segundo movimento aqui, que nós vimos, né, um coração que clama pela proteção de Deus. Davi, ele reconhecia que os seus inimigos eles eram poderosos, que eles eram vorazes, que eles estavam à espreita, que eles estavam ali tramando a morte de Davi, que eles estavam no seu encalço. E aí ele clama, né, para que Deus possa guardá-lo como a menina dos olhos. Nós vivemos, meus irmãos, em um tempo em que a ilusão de controle é o nosso ídolo. O que a gente está vendo lá com o André? Então, é a tecnologia, é o dinheiro, é a influência. Às vezes, é até a religião que acreditam que pode se proteger. Mas
existe um mal, meus irmãos, que nada pode tirar esse mal, que é o mal que habita em nós se não for por Deus, de transformar o nosso coração, de vir com a sua graça regeneradora, transformadora e tirar toda a nosso ímpeto de praticar o mal. Quantas vezes, se você olhar talvez para o seu passado, você tinha aquela vontade irada de fazer alguma coisa, e hoje Deus te dá o controle de não você se descontrolar, né? Desculpa a redundância, né? Mas de querer falar mal de alguém e hoje você guarda as palavras para você mesmo. E entre outras coisas. A figura, meus irmãos, de ser guardado à sombra aqui das asas de Deus, aponta para Cristo, quando ele chorou lá para Jerusalém, lembra lá em Mateus 27, versículos 37, quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quiseste. Então, nele, meus irmãos, a proteção de Deus ganhou carne. Cristo Jesus. No Calvário, meus irmãos, o Filho de Deus, ele foi despido, ele foi exposto, para que nós pudéssemos ser cobertos pela sombra da sua graça. Aquele, meus irmãos, que não teve onde reclinar a sua cabeça, hoje nos oferece descanso nele. E aí, meus irmãos, esse terceiro movimento que nós vimos aqui, o terceiro ponto, que é um coração que confia plenamente em Deus. E aí a gente viu aquele contraste, né, do homem mundano e do justo, do ímpio, que ele vive para hoje. Ele vive para os bens presentes de hoje. Enquanto que o justo vive na esperança do porvir, olhando para a eternidade. Em nossos dias, meus irmãos, o homem moderno, ele é um retrato desse homem mundano, aqui desse salmo que nós vimos. É tão atual quanto esse salmo. São fartos de bens, de filhos, não que essas coisas são ruins. Ter bens, ter filhos, ter um sucesso aparente, não é isso, mas é ser o foco nisso. Estão cheios de todas essas coisas, mas estão vazios da eternidade. O ventre estão cheios, que nós lemos aqui, mas um coração vazio, desprovido da graça de Deus. A vida parece tão abundante, não falta nada. Filhos ditosos, viajam, trocam de carro, tudo vai bem, uma família perfeita, mas termina em nada. Porque falta o tudo para eles, Cristo. O crente, meus irmãos, o cristão, porém, diz como Davi: eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. O verdadeiro descanso, meus irmãos, a verdadeira alegria não está em possuir. Não é ter esse objetivo aqui na terra. É bom, claro, se Deus abençoar, glória a Deus que possa ter carros, casas, luxo, o que for, mas não está a alegria, não está em possuir, em ter cada vez mais, mas em contemplar a face de Deus. Não está, meus irmãos, em acumular, mas em ser cada vez mais transformado à imagem e semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo.
Essa é a esperança do cristão, é sobreviver a essas aflições desse tempo presente e despertar no dia e ver a face de Deus quando acontecer de fecharmos nossos olhos nessa terra. Cristo é o cumprimento desse anseio, meus irmãos. Ele dormiu o sono da morte, mas só que despertou para a glória. E agora, meus irmãos, todos aqueles que estão nele também têm essa mesma esperança. De despertar para a glória de Deus, de viver com Ele, de ter serem despertados para a vida eterna, de viver agora essa semelhança, de estar satisfeito com essa semelhança de Deus. Do nosso irmão mais velho, né, que nem o Léo fala aí também segundo o hino, né, de termos agora um corpo ressurreto, glorificado, como o de Cristo. Temos agora essa esperança de que isso vai acontecer, de que o Senhor não nos deixará na morte, que não nos deixará, mas Ele nos despertará para estar junto com Ele, ceando na sua mesa. De que ao fechar os olhos e ao abrir, estaremos diante do Senhor e teremos aquele prazer que os discípulos tiveram de olhar para Cristo e nós conheceremos como Ele é. E teremos uma eternidade para conhecer cada vez mais da sua beleza, daquilo que Ele é. Esse salmo aqui, meus irmãos, 17, ele nos leva à cruz, ele nos leva à ressurreição. Porque notem, na cruz, meus irmãos, nós encontramos a resposta para o nosso clamor, para a justiça, para a proteção. Na ressurreição, nós encontramos essa resposta de Cristo pelo anseio de estarmos com Ele. Eu vou morrer um dia, mas eu vou estar com o meu Senhor na sua presença. Ele não me deixará, Ele não me esqueceu, porque agora eu estou unido a Cristo, porque o seu Filho morreu por mim, porque o seu sangue caiu por mim. Mesmo eu sendo esse pecador, mesmo sem merecer, Ele me dá essa garantia, esse privilégio de ver a face de Deus. Por isso, meus irmãos, que esse salmo aqui é para todos os tempos. É para parar de lutar com as próprias forças. É parar de querer lutar pelas migalhas desse mundo, que são coisas tão frívolas, tão fútil, que passa. Os jovens, aquele ânimo de trabalhar, ganhar, acumular, subir na escala hierárquica corporativa, vou ser um gerente, vou ser um diretor, e aí trabalha 17 horas e não vê a família direito, e isso e aquilo, e acumula, e viagens, ok, mas tudo isso passa. Aí chega na velhice e vai ver, poxa, se eu pudesse voltar ao tempo e fazer diferente, não deveria ter corrido tanto, assim, gastado minha energia nisso, eu deveria, igual o Eclesiastes, deveria ter olhado para Cristo desde o começo da minha vida. É parar de lutar, meus irmãos, com as armas desse mundo. Não parar de buscar refúgio em seguranças frágeis. Eu posso contar com, por exemplo, graças a Deus eu tenho a minha mãe que mora perto dos meus pais. Se acontecer alguma coisa, posso contar com eles, mas eles não vão viver para sempre. Vai ter momento que talvez nem vou conseguir a ajuda deles. Eu não posso colocar a minha segurança neles, de que
Se alguma coisa acontecer, pô, eu corro com a ajuda deles. Contar com o dinheiro que eu tenho. Contar com qualquer outra coisa. São coisas frágeis que passam. Mas buscar o refúgio no Senhor, confiar no Senhor, colocar de fato em prática, mesmo sofrendo essa pressão, sendo moído, sendo pressionado, sendo encurralado, o que eu vou fazer? Confiar no Senhor, colocar em prática. Não é apenas ter isso na teoria, ficar careca de saber disso, de ouvir isso aqui, mas em colocar em prática. Senhor, eu não tenho confiança, me dá mais confiança em Ti. Me ajuda. Somente nele, meus irmãos, o coração inquieto encontra descanso. O injustiçado encontra consolo. E principalmente, meus irmãos, o pecador encontra perdão em Cristo Jesus. E um dia, meus irmãos, quando nós despertarmos da noite da nossa morte, nós estaremos diante do nosso Senhor. Porque Ele prometeu que nós ressuscitaremos com Ele. E graças a Deus que Ele ressuscitou. E nós veremos a sua face e seremos plenamente satisfeitos, conforme a sua semelhança. Que o Senhor nos abençoe mais uma vez essa noite, meus irmãos.